Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos caminhando para o final do nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor Público da Prefeitura de Bataguaçu, com esse foco e preparação para o concurso que se aproxima. Nós vamos começar a falar agora sobre as penalidades. Nós falamos nas aulas anteriores sobre os deveres, sobre as obrigações, sobre as responsabilidades, e descumprir alguns desses deveres e obrigações levam às penalidades. Então eu quero que vocês aqui hoje nessa aula saibam quais são as penalidades, em que hipóteses que essas penalidades serão cabíveis, quem será o responsável por aplicar essas penalidades e o prazo de prescrição. Sem perder tempo, vamos lá? As penalidades estão previstas no artigo 203, que diz: são penalidades disciplinares, advertência, suspensão, demissão, cassação de disponibilidade e destituição do cargo em comissão. E agora vamos começar a falar aqui em quais hipóteses que cada uma dessas penalidades elas serão cabíveis. Vamos começar aqui das menores para as maiores. O artigo 204 diz que na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, nós temos vários tipos de penalidades, das mais brandas até as mais duras, né? Que nós vamos ver aí, por exemplo, a demissão. A demissão é considerada uma pena muito dura. Talvez seja a pior pena, porque o servidor vai deixar de ser servidor público. E nós temos também a advertência, que seria a pena mais branda. Como que é feita a aplicação dessas penalidades? Tem que ser analisado caso a caso, qual foi ali a irregularidade que aquele servidor cometeu, né? Qual a natureza e a gravidade daquela infração cometida, quais foram os prejuízos que vieram para o serviço público diante daquele descumprimento que o servidor teve e quais são as situações agravantes e atenuantes. Por exemplo, também os antecedentes funcionais daquele servidor. Qual que é o histórico daquele servidor? Ele já é reincidente? É pela primeira vez? Então, todas essas situações elas serão analisadas caso a caso para que seja vista qual a penalidade que será aplicada. Seja mais branda, que seria a advertência, ou a pior penalidade, que seria a demissão. Começando então pela advertência, que diz que a advertência ela vai ser feita por escrito. Não é advertência verbal, fulano, para de fazer isso. Não, essa advertência constatada ali alguma irregularidade que o servidor cometeu e que seja aplicada e tenha necessidade de aplicar a advertência, ela será feita por escrito. E em quais hipóteses que elas serão aplicadas? Na hipótese de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Lembra que nós falamos sobre quais são os deveres funcionais? Eu pedi para que vocês fizessem a leitura atenta de todos os deveres funcionais. Então, o descumprimento daqueles deveres funcionais, ele é passivo de ser aplicado penalidade de advertência, lembrando que ela será sempre por escrito. Artigo 206 vai falar da suspensão e vai dizer que a suspensão ela vai ser aplicada no caso de reincidência das faltas punidas com advertência e da violação das demais proibições que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. E quando a gente tiver alguma infração que ela tem que ser aplicada pelo descumprimento dos deveres funcionais, por exemplo, ela será aplicada, por exemplo, pela advertência. Nós temos situações mais graves que podem levar à demissão. Então a suspensão ela vai ficar mais ou menos nesse meio do caminho. Quando acontecer de o servidor já ser reincidente na advertência, ele é passivo de sofrer a penalidade de suspensão. Ou quando o servidor cometeu uma infração que ela não se encaixa nem na advertência e nem na demissão. Aí aplica-se a suspensão, lembrando que essa suspensão ela não pode passar de 90 dias. O artigo 207 ele vai falar do cancelamento do registro, tanto da advertência como da suspensão. No caso de advertência, esse registro ele será cancelado em 3 anos e no caso de suspensão, esse registro nos assentamentos individuais de servidor, eles serão cancelados no prazo de 5 anos. Então, se nesse meio do caminho não acontecer esse servidor não sofrer nenhuma penalidade. E o artigo 208 vai trazer a relação das infrações que elas podem levar à demissão do servidor. Então, eu recomendo que você faça a leitura com bastante atenção em todas essas situações aqui previstas. Vamos aqui destacar alguma delas, mas faça a leitura com atenção de todos esses incisos que vão tratar da demissão, que podemos aí considerar como a sanção mais grave que o servidor público pode sofrer. Artigo 208. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, o abandono do cargo,
a inassiduidade habitual, a improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, caso de ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo apropriado em razão do cargo, corrupção, lesão aos cofres públicos, acumulação ilegal dos cargos, nós já falamos. Então, assim, vamos destacar, vamos esclarecer aqui algumas situações, mas façam a leitura atenta de todos esses incisos que tratam sobre a demissão. Eu quero destacar agora a diferença entre o abandono de cargo e a inassiduidade habitual, previstas no parágrafo 2º e parágrafo 3º. O abandono de cargo ele vai acontecer quando o servidor ele faltar de maneira injustificada durante 30 dias consecutivos. E a inassiduidade habitual ela vai acontecer quando o servidor ele faltar ao serviço de maneira interpoladamente, né? Falta um dia, falta outro, vai trabalhar, pois falta durante 60 dias no ano. Então, se durante o ano o servidor faltar de maneira injustificada durante 60 dias, nesse período de 12 meses, considera a inassiduidade habitual e ele também é passível de sofrer a pena de demissão. Por quem que essas penalidades serão aplicadas? Quem são as autoridades competentes para aplicar essas penalidades? Tanto da advertência à demissão. Então nós vamos ver aqui no artigo 216, que vai dizer no inciso 1º, que o prefeito, então em regra o prefeito pode aplicar todas essas penalidades, tanto da advertência com a demissão, é aquela lógica, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então, se o prefeito ele pode aplicar a demissão, também ele pode aplicar a advertência. E o secretário de Administração e Finanças, que vai dizer aqui que ele pode aplicar a advertência por escrito e a suspensão até 30 dias. Para finalizar aqui essa aula, vamos falar sobre a prescrição. A partir de quanto tempo que não será mais possível aplicar a penalidade àquele servidor? Vai variar conforme o tipo de infração. Artigo 217. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo e comissão. Então, a pior penalidade, que é a demissão, ela prescreve em 5 anos. Então, ela tem um prazo maior para prescrever. Em 2 anos... quanto à suspensão, então a penalidade de suspensão prescreve em 2 anos e a advertência ela prescreve em 180 dias. Então vamos lá? A advertência, a pena mais leve, 180 dias. Suspensão, a intermediária, prescreve em 2 anos. E a demissão, a cassação de disponibilidade e a destituição de cargo e comissão, que seriam as penas mais graves, elas vão prescrever no período de 5 anos. Então finalizamos aqui o nosso estudo sobre as penalidades. Eu vou te esperar na próxima aula, que será a nossa última sobre o estudo do Estatuto do Servidor Público. Nós vamos falar lá como que vai se dar esse processo para que essas penalidades sejam aplicadas. Te espero lá, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal para que você fique sempre por dentro de todas as novidades. Um grande abraço!